A graça seja com todos aos que amam ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Pecamos. De todo nos corrompemos e contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias viveu durante um período em que Judá era a província do Império Aquemênida. Este império, o Império persa, foi dado esse primeiro nome, a qual então foi estabelecido, fundado por Ciro o Grande. E Neemias, nessa época, ele era então um copeiro real do palácio ali de Susã. E o rei, nesta ocasião, era Artaxerxes, chamado Longímeno, porque ele tinha a sua mão direita era maior do que a mão esquerda. Então, denominou. Então, a história vai identificar este rei. Neemias aqui se encontra com uma situação não muito agradável. Então, um de seus irmãos veio à terra a ele, juntamente com alguns de Judá, e aí então Neemias faz a pergunta, né, pelos judeus. Ele diz: como estão os judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém? E as respostas destes eram uma situação terrível. E disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Esdras havia alguns anos feito ali a reforma, construção do templo, a reforma, estabelecendo ali novamente a leitura da lei para o povo. Mas os muros ainda não haviam sido edificados, ou reedificados, melhor dizendo. E quando nós lemos na história, nós vamos observar que o muro era bastante fundamental e importante para uma cidade.
porque significava segurança, fortaleza, para que os inimigos não pudessem chegar e assim invadir facilmente. Então, os muros serviam de proteção para que eles não fossem então invadidos pelos inimigos. Então, o muro era um sinal de segurança e eles estavam nessa situação. Então, quando Neemias recebe esta informação, Neemias está então lá em Suzã, a fortaleza do rei, servindo o rei como copeiro, recebe esta notícia. Receber notícias boas é muito agradável, nos satisfaz, nos alegra. Mas notícia ruim? Quando então Neemias recebe esta notícia, ele diz assim no versículo 4: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, diante de uma situação, como nós devemos agir? Como nós devemos nos comportar? E nós vemos aqui que Neemias, diante dessa situação, o qual se encontrava então os que estavam lá no cativeiro, na província, estava em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. Neemias, naturalmente, como qualquer ser humano, assentou, chorou, lamentou. Mas a Bíblia diz que jejuando e orando ao Senhor. Às vezes a nossa vida, a nossa situação que estamos passando, é como os muros de Jerusalém. Estão fendidos, porta queimada a fogo, grande miséria e desprezo. Nessa atual situação que nós estamos passando, o mundo está passando, a maioria dos pregadores que estão aí usando a internet para comunicar com a sua igreja tem mencionado isso. Eu mesmo também tenho falado isso nas minhas mensagens acerca desta a situação e como alguns estão realmente sentindo. Senta-se, coça a cabeça, lamenta, chora. E como que nós vamos agora voltar, né, à nossa vida normal? Como que vai ser? Como nós vamos reconstruir? Como nós vamos reedificar? Como vai ser a situação do país na parte financeira? Como vai ser a situação do nosso país, né, quando tudo isso acabar? Será que vai vir outra, né, pandemia maior do que esta? E nós começamos a lamentar e a lamentar. Mas devemos ser como Neemias, lamentar, chorar, mas orar ao Senhor. Diante de uma situação em que nós não podemos ter a solução, a melhor coisa é a oração. E Neemias orou ao Senhor. E a oração dele, versículo 5, disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Na oração de Neemias, ele reconhece que Deus é grande, Deus está sobre todas as coisas, e que aquilo que ele determinou, que ele guarda o seu conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Deus protege os seus. E às vezes nós achamos que tudo está perdido, mas esquecemos que há um Deus que é soberano e está sobre todas as
coisas. E a este Deus nós devemos orar. Na oração de Neemias, outra coisa que nós devemos fazer é conhecer o pecado. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, versículo 6, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Nós cremos que a situação que o mundo está passando é a permissão de Deus. Às vezes eu tenho visto alguns afirmar que nós pecamos para que possamos receber isto. Alguns têm até afirmado, eu também creio em parte nisso, é Deus, né, falando ao povo que o pecado tem a consequência. E nós sabemos que isso pode ser verdade. Mas, quando nós reconhecemos o pecado, nós vamos dar um passo importante para outra coisa que nós encontramos aqui no livro de Neemias, que é o guardar a palavra de Deus. De todos nos corrompemos, versículo 7, contra ti, não guardamos os teus mandamentos, nem o estatuto, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Quando nós oramos a Deus, reconhecemos a sua grandeza, que Ele é soberano sobre todas as coisas, reconhecemos nosso pecado, abre-se então facilmente nosso coração para voltarmos a guardar a palavra do Senhor. E quando então Neemias faz isto, ora ao Senhor, reconhece o pecado e volta a falar ao povo: nós não guardamos, nós desviamos, nós estamos distantes, então agora nós devemos voltar. E aí então, o versículo 2 do capítulo 2 diz que no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Versículo 3 do capítulo 2. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então, Neemias diz: orei ao Deus do céu. Quando ele viu toda a situação que se encontrava, os muros, ou melhor dizendo, quando ele recebeu essa notícia de seu irmão Hanani, também os outros vieram com ele, entristeceu, mas orou. Agora, quando o rei nota que ele estava ali triste, ele diz por que estava triste, né? Pode ser tristeza do coração, que você não está doente, então ele temeu muito, ele diz: como eu não estaria então triste, né? No lugar onde meus pais foram sepultados, está assolado e consumido. Então o rei disse: que me pedes agora? Neemias tinha orado diante da situação, e agora Neemias ora novamente diante do rei, que faz então uma pergunta: que me pedes agora? Senhor, me dá aí uns trocados, me dá um dinheiro, né? Estou precisando porque eu tenho que fazer uma viagem, tenho que ir lá, tenho que comprar cimento, comprar tijolo, para reconstruir os muros. Não. Neemias orou ao Senhor. Mais uma vez. Como podemos vencer a situação? Orando. E aí, então, o resultado disso, né? Aí, depois da oração, ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, pede-me que envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que ali eu edifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele:
durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me e apontar-lhe eu certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do palácio da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, na primeira vez que ele viu a situação, ele orou. Quando Deus falou, quem me pede, ele também orou. E agora, então, com toda essa liberdade, ele pede, e diz, não foi a mão do rei que esteve sobre mim, foi a mão de Deus. Então, a situação aqui foi resolvida por Deus através do rei, porque Neemias orou. E nós vamos ver que depois a seguir, quando Neemias chega lá, né, aí começa então ali o trabalho da edificação, né, aí surgem os inimigos. Mesmo Neemias orando, reconhecendo o pecado, guardando a palavra de Deus, indo à luta, indo à obra, aí Sambalate, né, e outro sujeito lá, como diria um amigo meu, outro meliante, né, Tobias, né, falando assim, vocês vão construir o que ali? Está tudo acabado. Se vocês edificarem, esses muros aí uma raposa vai passar por cima e vai derrubar. Né? Aí nós vemos então que Neemias aqui vence a situação, resistindo, melhor dizendo, o inimigo. Né? E o inimigo aqui era esses dois, juntamente com os demais ali, né? E que Neemias diz a esses dois, né? Depois que tivesse tudo terminado, né? Eles não teriam parte nenhuma nesta obra. E Neemias diz que aquela obra que ele ia fazer era grande e extensa. Aí então resiste o inimigo, dá ordem àqueles que estão ao seu comando para ali realizar a obra. E aí nós temos conhecimento da história, né? E Neemias então reconstrói os muros, restabelece, né? Mesmo com uma investida do inimigo, ele ali então restabelece ali o reino, o muro, melhor dizendo, né? E aí então tudo é acabado, tudo é feito. Situação terrível, situação, né, conforme voltando aqui para o capítulo 1, né, de miséria, desprezo, muro fendido, portas queimadas a fogo. Diante da situação, a oração, o reconhecimento do pecado, o guardar a palavra de Deus, ficar firme no que a palavra de Deus diz, resistindo o inimigo. E porque fazendo assim, iremos dizer como Neemias, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Amém.